Há um fluir divino operando nessa situação. Há um fluir divino operando nessa situação. Há um fluir divino operando nessa situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque recentemente uma pessoa que eu ensinei isso, falei sobre, quando foi ontem, ela me deu o retorno dizendo assim: olha, o fluir divino fluiu tão incrivelmente bem que aquilo que veio muito melhor do que eu imaginava que fosse acontecer. Essa pessoa estava numa situação onde ali, né, ela só estava vendo o lado negativo, a problemática. E muitas vezes as pessoas elas se colocam nesse lugar. Eu também já fui, né, essa pessoa de muitas vezes me deixar levar pela negatividade ali do acontecimento, a problemática ali instalada por aquela desordem, e a gente se desespera quando isso acontece porque a gente só enxerga aquilo e não sabe ali o que fazer e o que esperar. E muitas vezes o que a gente espera é um acontecimento ruim. E a gente precisa de compreender que tudo que está acontecendo, né, na nossa vida, na maioria das vezes, são movimentos atraídos pelo nosso campo de vibração. Porque antes de sermos, né, esse aqui, corpo físico, somos um corpo espiritual, vivenciando essa dimensão física. Então, nós somos, sim, energia, nós somos espírito, e há um fluir de um campo energético em nós, que atrai, que ressoa com frequências, sejam essas positivas, mais positivas, negativas, baixas, densas. E tudo vai se conectar de acordo com aquilo que nós estamos pensando constantemente, falando, decretando, sentindo, sendo, agindo, escolhendo. E mediante a todos esses movimentos que nós acabamos gerando, a gente muitas vezes cria problemas e situações ali ruins na nossa vida. E a gente precisa de assumir isso e se autorresponsabilizar, porque senão fica muito fácil a gente direcionar isso para quem tem a força negativa ou para Deus, o Criador, que, é porque Deus quis assim. Então, se assim fosse, era como se a gente estivesse a todo momento sendo manipulados ou por essa força aí negativa maior, ou então por Deus. E onde entra ali, então, o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de escolha e a nossa autorresponsabilização. Deus, ele intervém, o Criador, ele intervém, a nossa espiritualidade que nos guarda, que nos rege, ela intervém. Mas a gente está escolhendo, reagindo, atraindo, de acordo com essa nossa liberdade de existência. E muitas vezes esse movimento, então, que eu gero, ele é negativo. Com isso vem as consequências. E em meio a essas consequências dessa onda de negatividade, de problematização, às vezes eu não consigo enxergar a luz no fim do túnel. E aí é nesse momento que a gente diz, né, para a nossa espiritualidade, para Deus, o Todo-Poderoso, para o nosso anjo da guarda, para toda aquela espiritualidade que nos rege, que nos guarda, que a gente precisa ali de ajuda, que a gente não sabe o que fazer. E aí é nesse momento
que Deus, que a nossa espiritualidade, ela vai agir porque nós estamos dando a liberdade para que isso aconteça. Quando a gente, então, diz há um fluir divino operando nessa situação, nesse exato momento é como se a gente dissesse para essa espiritualidade maior, para Deus, se assim, né, você acredita, assim como eu acredito, na espiritualidade que você acredita, no seu anjo da guarda, nos orixás, naquilo que ressoa, que comunica com a tua espiritualidade, com a tua energia, você pede a ordem. Você pede a intervenção para que seja feito ali a harmonização daquelas energias confusas que estão ali até então agindo, para que seja operado a vontade divina. E o que é a vontade divina? O que é o divino operando? É algo muito melhor, é algo extraordinário, é algo surpreendente, é um milagre, são bênçãos e tudo que há de bom. Então, neste momento, reconhecer que há um fluir divino operando na situação é onde eu paro de querer enxergar somente aquilo de negativo que está acontecendo e fico curioso para entender o que de bom, de surpreendente virá daquela situação. Porque aí a minha confiança em algo maior, em algo mais elevado a mim, ao meu ser, se instala, é entregue. E aí eu vejo os movimentos necessários acontecer para que isso se manifeste. E principalmente se você é uma pessoa que tem o hábito de orar, isso é muito importante de ser compreendido. Porque se você tem o hábito de orar, se você tem o hábito de dar comandos, né, espirituais, quânticos, entoar mantras, você está criando essa comunicação, estabelecendo essa comunicação mais fina com algo maior, com essas frequências superiores, para que haja aí então a ajuda necessária, as intervenções necessárias para que aquilo que você está decretando, aquilo que você está orando quando você faz isso, se manifeste na sua vida, se mantenha e haja conforme aquilo que você está então vibrando. Então, o fluir divino operando, né, na situação, ele ressoa de acordo com essa ordem maior. E aí, quando eu faço isso, eu estou me retirando de uma frequência turbulenta, conflituosa, em desarmonia, para me direcionar naquele momento para uma frequência mais elevada. E aí é onde eu dou permissão que o meu ser ele se conecte a oportunidades, pessoas, circunstâncias que vão manifestar aquilo que eu preciso. A pessoa, né, em questão, ela precisava de um lugar que fosse o mais especial, mas dentro de tudo que ela estava ali buscando, não estava acontecendo. E quando eu disse, ela correu e anotou e começou a falar. Eu falei, vai falando todas as vezes que você perceber que está vindo aí essa onda de negatividade e que isso vai neutralizar. E só faça o que precisa de ser feito, porque as informações que vão chegar, os movimentos que vão acontecer é para conectar você a algo muito melhor e maior. Então, neste primeiro momento é isso que eu quero compartilhar com vocês. Fique curioso, curiosa, não precisa de acreditar, mas faça e observe o fluir divino operando aí na sua vida e na situação.